Eu acho que eu falei boa tarde para todo mundo, mas vou falar boa tarde de novo para vocês. E, bom, é, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma correção da atividade sobre iluminismo com vocês e a gente vai ver rapidinho ali aquelas imagens sobre iluminismo que eu passei para vocês, para vocês gostarem. O que vocês acharam daquelas imagens lá dessas aqui, ó, que eu mandei ontem para vocês? Curtiram esse estilo? Sim, ficou bem melhor pra ler. Ficou legal? Sim. Beleza. Então eu vou, toda vez agora, toda semana, eu vou mandar para vocês uh, esse tipo de conteúdo assim, nesse formato, a sequência didática com tudo escrito, os vídeos no YouTube e a aula gravada que a gente vai fazer toda semana. Então a gente vai fazer toda semana assim. Aí, atividade, eu vou fazer mais ou menos aí toda semana. Na semana que vem eu passo outra junto com o próximo conteúdo que a gente vai trabalhar. Beleza? Então eu vou passando a atividade junto com o conteúdo. Aí tem a aula, aí tem os vídeos, tem o conteúdo para vocês conseguirem fazer. Beleza? A aula é principalmente para vocês conseguirem tirar dúvida sobre o conteúdo. Eu vou explicar o conteúdo, sim, mas é principalmente para vocês tirarem dúvidas, tá? E para a gente corrigir a atividade e tal, coisas que a gente não consegue fazer pelo WhatsApp, tá? Bom, então vamos lá. Atividade. Conseguem ver aí a atividade? Sim ou não? É porque na minha tela tá travada pelo celular. Sim. Sim? Então tá. Bom, atividade. Iluminismo, oitavo ano. Então a primeira coisa que vocês vão fazer aqui, né? Colocar o nome de vocês, né? Vou colocar aqui meu nome, Prof. Léo. Para depois eu conseguir. Eu vou excluir essa resposta, mas só para colocar. Bom, série e turma. Eu vou colocar oitavo F, gente, porque eu era oitavo F quando eu estudava. Eu era oitavo ano F. É sério, eu não tô usando não. Eu fui sexto ano F, sétimo ano F, oitavo F e nono F. Que na época era por série, né? Na verdade, então era quinta série, sexta série, sétima série e oitava série. Que é a mesma coisa de nono ano. Né? Oitavo ano é a mesma coisa de nono ano. Oitava série é a mesma coisa que oitavo que nono ano. Enfim, então só por causa disso. Próximo. Vocês viram aqui que eu coloquei alguns vídeos, né? Por exemplo, e história ilustrar muito didático, muito rápido, tá? Ver sobre o iluminismo, né? Vou até dar play aqui. Ele vai mostrando, fazendo mapa mental, tá? Sobre iluminismo. Aí, o que acontece? Dá para vocês assistirem um vídeo no próprio Google Forms, tá? Então, eu coloquei aí o primeiro, que é esse vídeo do professor Pedro Renault, né? E o próximo que é da professora Annelise, que é um vídeo muito didático sobre o iluminismo também, muito bem explicadinho para vocês. E também as duas videoaulas do Centro de Mídias do CMSP, tanto a parte 1 e a parte 2, tá? Então, esses vídeos é para auxiliar vocês, tanto no estudo, né? Então, é sempre importante vocês assistirem os vídeos, lerem a sequência didática, lerem também a história ali que eu mandei para vocês através de imagens, através tipo de slide, e responder as questões também, porque é através do treinamento que a gente consegue aprender, né? É através da prática que a gente consegue aprender. Então, é através da resolução de exercícios, através da atividade que a gente consegue praticar aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente está vendo. Bom, a atividade é sobre iluminismo e os vídeos também é sobre iluminismo, essa vai ser didática sobre iluminismo, tá? Porque é talvez um dos conteúdos mais importantes da história, assim, e vai ser um dos pensamentos que vai nortear a vida moderna, a vida contemporânea. Então, é muito importante que vocês aprendam sobre iluminismo. Né? Por isso que eu estou dando uma ênfase maior. Vocês estão vendo, para quem está acompanhando o Centro de Mídia, vocês estão vendo que eles passaram bem rápido por iluminismo e liberalismo.
mas eu quis passar para vocês mais a fundo, um pouquinho mais a fundo, principalmente estudando os pensadores iluministas e a filosofia iluminista, porque o iluminismo ele vai ser a base do pensamento moderno, do pensamento contemporâneo, né, que dá origem ao que a gente vive hoje, né? Então, é muito importante que vocês aprendam sobre iluminismo, beleza? Bom, qual foi o filósofo iluminista que se destacou ao afirmar que o ser humano nascia bom, mas a sociedade era responsável por torná-lo mal? Mas o CMSP está muito confuso. Por isso que eu, eu os vídeos que eu quero que vocês assistam do CMSP, principalmente eu mando pelo WhatsApp e coloco aqui no Forms, porque aí vocês não vão assistindo tudo de uma vez, assim, por cima, atropelado, né? Do jeito que eles estão passando. A gente vai estudando a fundo cada conteúdo, porque a gente utiliza o CMSP como uma ferramenta. Eu entendo que está confuso mesmo, o CMSP é um pouco confuso. Porque o CMSP está em desenvolvimento também, né? É um aplicativo, é uma plataforma em desenvolvimento ainda, então tem as suas falhas. Mas, por isso que eu coloco os vídeos certos que eu quero que vocês assistem do CMSP. Mas não tem só o vídeo do CMSP também para assistir, tem outros, eu coloco outras videoaulas para ficar para vocês verem outras visões sobre o mesmo tema, né? Outras maneiras de ver o conteúdo do tema e outras visões diferentes, outras maneiras diferentes, tá? Enfim, qual filósofo iluminista que se destacou a afirmar que o ser humano nascia bom, mas a sociedade era responsável por torná-lo mal? A. Montesquieu. Vocês acham que é o Montesquieu? Gente, ninguém, ninguém tem ideia. Ninguém quer responder? Professor, você pode repetir a pergunta de novo que eu não entendi? Qual filósofo iluminista destacou ao afirmar que o ser humano nascia bom, mas a sociedade era responsável por torná-lo mal? Antes da gente responder esse, vamos lá para o PDF, tá? Vamos lá para os pensadores. Primeiro, Voltaire, né? A ideia do Voltaire, vamos lá, principais ideias. Voltaire defendia a ideia de uma monarquia centralizada, cujo monarca deveria ser culto e assessorado por filósofos. Essa é uma das principais ideias. Foi crítico severo das instituições religiosas, como os hábitos feudais que ainda vigoravam na Europa. Afirmava que apenas aqueles dotados da razão e liberdade poderiam conhecer as vontades e desígnios divinos. Voltaire defendia a ideia de uma monarquia centralizada, cujo monarca deveria ser culto e assessorado pelos... eu li a mesma coisa, porque tem tentado duplicado aqui, gente. Tá? Infelizmente, eu coloquei tem alguns errinhos aí. Tá? Mas, enfim. Voltaire não é. John Locke também não é, já tô dando spoiler. Vamos lá pro Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Vocês estão vendo que a florzinha sempre, mais ou menos, sempre ficou na cabeça dos pensadores. Não sei porquê. É porque essa caixinha de que eu usei vem com essa flor. E ficou. A maioria dos pensadores ficou com essa florzinha na cabeça. Mas enfim, Jacques Rousseau. Rousseau ele era a favor do contrato social, forma de promover a justiça social que dá nome à sua principal obra. Apregoava que a propriedade privada gerava desigualdade entre os homens. Segundo ele, os homens teriam sido corrompidos pela sociedade quando a soberania popular tinha acabado. O homem nasceu livre e em toda parte se encontra acorrentado. Vamos lá para a pergunta. Qual filósofo iluminista se destacou ao afirmar
que o ser humano nascia bom, mas a sociedade era responsável por torná-lo mal. Vamos lá para a ideia do Rousseau. O homem nasceu livre e em toda parte se encontra acorrentado. E aí, gente, vocês acham que é o Rousseau? É o Rousseau. Não sei Sim? essa palavra, não. Sim. Sim, né? Rousseau. Porque, ó, tá vendo que ele fala que o homem nasceu livre e em toda parte se encontra acorrentado? É. Sim, né? Então é o Rousseau. Hum. Sim. Ó, o Montesquieu, ele fala a teoria do, dos três poderes. Já vou dar o spoiler. O Montesquieu, que é a alternativa A, ele fala dos três poderes, que o poder tinha que ser separado em três, entre legislativo, executivo e judiciário. Esses três poderes, ainda hoje a gente utiliza esses três poderes, tá? Ainda hoje a gente utiliza esses três poderes. Porque ainda existe o executivo, por exemplo. O executivo é o presidente da república, é o governador do estado, é o prefeito municipal, não é? É o poder executivo. Quem é o poder legislativo? São os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais, os vereadores. Quem é o judiciário? É toda a instância judicial, né? Tribunal de Justiça, Tribunal Eleitoral, Supremo Tribunal Federal. Então tem as várias instâncias aí do, do judiciário. Então essa é a ideia do Montesquieu, iluminista, que ainda a gente utiliza até hoje na organização do nosso Estado. O Thomas Hobbes, ele falava sobre o Leviatã, né, que o Estado é o Leviatã, aquele monstro que o rei ele é soberano, né, e o resto da sociedade era fazia parte do Estado também, né. E Rousseau é a ideia também do que o homem nascia bom, livre, e que a sociedade que o corrompia. Então é o C, é o Jean-Jacques Rousseau, tá? 2. Evelyn Beatrice Hall, 1858 a 1956, biógrafa de Voltaire, resumiu o pensamento do escritor com a célebre frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. A frase expressa um dos ideais do iluminismo como a. A liberdade de expressão. Hein? É a liberdade de expressão. Liberdade Sim, de expressão. sim, é a, né? Porque, ó, olha a frase. Posso não concordar com nenhuma palavra que você disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las, né? Ou seja, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de se expressar, certo? Eu posso não concordar com o que você pensa, com o que você está falando, mas você tem o direito de falar. Hoje em dia, como eu falei nas aulas passadas, hoje em dia, liberdade de expressão tem os seus limites, né? Principalmente com discriminação, racismo, etc. Homofobia. Não, não é tudo que você pode falar, não é tudo que você pode pensar, principalmente porque é errado. Mas liberdade de expressão é você poder, é o seu direito de se manifestar, de se indignar, de falar o que você pensa, certo? Bom, então é A, tá, gente? B, a gente já viu que não é divisão dos poderes, porque a divisão dos poderes é o principal ideal do Montesquieu, e aqui a gente tá falando de Voltaire, né? E a gente até viu ali um dos primeiros aqui, Voltaire. Cadê? Uma das principais ideias aqui, certo? Certo. Crítico das instituições religiosas. Oi, pode falar. Alguém quer falar alguma coisa?
Vamos continuar. 3. Em que época da história surgiu o Iluminismo? No antigo A. regime. Antigo É, regime. foi no Antigo Regime, tá bom? Primeiro, na Idade Média não foi, né? Na Era Vitoriana também não foi, e na Belle Époque também não foi. A Belle Époque e a Vitória. Por que é o Antigo Regime? Porque o Antigo Regime é aquele período ali entre o século 17, 18, tá? Período aí onde os iluministas viveram, tá? Século 17 e 18. Tranquilo? Sim. Então tá. Antigo regime, tá? Idade Média não é. Era Vitoriana não é. Belle Époque também não é. 4. O iluminismo é uma filosofia que deixou marcas profundas na sociedade ocidental. Atualmente, inclusive, podemos verificar a influência do iluminismo em fatos como a criação da Constituição. Não. B. A instituição dos três poderes. Sim, Sim, Sim. né? sim. Sim. Lembra a ideia do Montesquieu que a gente usa até hoje? Lembro. Sim. 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 Então é a B, tá? Surgimento do parlamento não, porque o surgimento do parlamento vai ser principalmente na Inglaterra. E elaboração das leis escritas, também não, né? Já surgia leis escritas já há muito tempo antes do iluminismo. 5. As ideias dos diversos filósofos do iluminismo, que tanta importância exercem nos movimentos sociais do século XVIII e XIX, têm como princípio comum a. A república como único regime político e democrático? B. Não, né? B, B. É a B. A razão Sim. B. é a B. É a razão como portadora do progresso e da felicidade. É uma das principais ideias, né, e um dos principais nortes aí do iluminismo. A razão é o conhecimento, né? Então, por isso que então é a B, beleza? Sim. Tranquilo? Aí, depois que vocês preencheram tudo aqui, certo? Vocês vão clicar aqui em enviar. Aí enviou. Aí eu coloquei aqui, ó, ver resultado, mas eu preciso editar, é ver pontuação, tá? Vocês vão clicar em ver pontuação. Ó, total de pontos, 10 de 10. Vocês me ajudaram aí a tirar 10, gente. Muito obrigado, tá? Queria agradecer vocês aí por terem me ajudado a responder. Eu acho que eu não sabia todas, tá? Então, é, muito obrigado. Foi a minha nota. Olha, parabéns, Rita. Parabéns, parabéns, parabéns. Ó, 1. Rousseau, né? Então vamos ver aí o feedback. Rousseau. O filósofo Jean-Jacques Rousseau afirmava que o homem era bom por natureza e a sociedade o corrompia. Rousseau acreditava na bondade inata do ser humano, mas condenava a vida em sociedade. Tá? 2. A. Liberdade de expressão. A liberdade de expressão era uma das ideias mais caras ao iluminismo, particularmente a Voltaire, que escrevia contra uma censura eclesiástica e real. Por isso, sua biografia inglesa resumiu seu pensamento nessa frase que foi atribuída ao próprio filósofo durante muito tempo. 3. Antigo regime. Ilustração, ou século das luzes. Pro, é para copiar os textos que você mandou ontem? Não precisa copiar, tá? Não precisa copiar, é só ler mesmo.
ler, aí se vocês quiserem fazer alguma anotação no caderno sobre o que vocês entenderam e tal, pode fazer, mas não precisa copiar não. Antigo regime. Ilustração, século das luzes, ou iluminismo, é o nome do movimento filosófico que surgiu nos séculos 17 e 18, período também conhecido como Antigo Regime. Tá? 4. Alternativa correta. B. Instituição dos três poderes. A instituição dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, é de origem iluminista e foi adotada pela maioria dos países ocidentais. 5. B. A razão como portadora do progresso e da felicidade. O iluminismo acreditava que os seres humanos podiam ser mais felizes e melhores se seguissem os princípios da razão. Consequentemente, eles chegariam a um progresso material e ao contentamento. Tá? Então, é um dos principais nortes, que eles acreditavam que o norte para a felicidade, para o bem-estar, era seguir a razão, seguir o conhecimento. Tá? Tranquilo? Deu para... Vocês acharam difícil? Vocês acharam fácil? O que vocês acharam Fácil. dessa atividade? Fácil. Fácil? Fácil. Beleza. Fácil. Belezinha. Posso aumentar o nível? Tô brincando. Mas eu vou ver se na próxima eu coloco mais algumas perguntas, mais de 5, tá? Beleza? Enfim, mas... bom, deu pra dar uma estudada. Vocês gostaram dessa forma de feedback, de mostrar o porquê que a pergunta está correta? Ou está errada também? Sim. Sim. Sim? Beleza. Então, gente, ó. Cadê? Aqui é para vocês verem a pontuação de vocês. Eu vou fazer isso em todas as atividades a partir de agora, tá? E, bom, esse PDF aqui, que eu mandei para vocês, basicamente tem as mesmas coisas que estão escritas aí na sequência didática, tá? Mas eu deixei nessa forma porque eu achei mais fácil de ler, mais fácil de visualizar também. Então, bom, aqui é sobre o iluminismo. É principalmente para auxiliar vocês na resolução dos exercícios, beleza? E também para vocês melhorem em estudar. Então, ó, o iluminismo foi um movimento intelectual que se torna popular no século XVII, conhecido como século das luzes. Então, toda vez que a gente pensa século XVII, século XVIII também, parte do século XVIII, a gente fala, né, ali no final do Antigo Regime, a gente fala que é o século das luzes. Por quê? Sempre a gente tem que lembrar que o iluminismo principalmente vem por conta do conceito de conhecimento. Luz significa conhecimento. Tranquilo? Eu não vou ler tudo com vocês, tá? Eu vou deixar para vocês lerem aí, eu mandei no WhatsApp, mas eu vou falar um pouquinho sobre o quê? Sobre os pensadores, que é muito importante, tá? O Voltaire, como a gente viu lá na atividade, ele tinha uma das principais ideias aí sobre a liberdade de expressão, né? Porque ele era muito crítico da Igreja Católica também, principalmente quando ele vai ser exilado lá para a Inglaterra, ele era francês, né? E, bom, Voltaire defendia a ideia de uma monarquia centralizada, né, cujo o monarca tinha de ser culto e assessorado pelos filósofos. Tá? O John Locke, que vai ter um dos principais pensamentos. Eu falei tudo isso na última aula, para quem, quando vocês verem a gravação, vocês vão ver que eu já falei tudo desses pensadores na última aula. Mas é muito importante a gente reforçar, né? O John Locke ele afirmava que a nossa mente era como uma tábua rasa, né? Ou seja, que a gente era como se fosse uma folha em branca de papel e que a gente ia ser preenchido ao longo da vida, ao longo das nossas experiências, tanto externas quanto internas. Beleza? Ó, o homem nasce como uma folha em branco, destituído de caracteres ou ideias. Locke combatia a ideia de que Deus concedia o destino dos homens e alegava que a sociedade corrompia os seus desígnios divinos
desígnios divinos ou triunfo do bem. Tá? Então é uma das principais ideias aí de John Locke. O Rousseau a gente já viu também, que ele fala que o homem nasce bom e a sociedade corrompe ele. Fala que ele fora que ele era a favor do contrato social, que é a forma de promover a justiça social, que dá o nome à sua principal obra. Ele é crítico da propriedade privada entre os homens, e aqui, ó, segundo ele, os homens teriam sido corrompidos pela sociedade quando a soberania popular tinha acabado, né, ou seja, a coletividade. Por isso que era um dos críticos da propriedade privada também. E que a gente só ia se construir principalmente através de um contrato social, né, de uma coletividade. Montesquieu, que é a ideia dos três poderes, então depois vocês dão uma olhada lá. Como eu falei, não é uma das novidades aqui, ó. Outra coisa, ó. Sua obra foi inspiração para a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, para a Revolução Francesa. Então, vocês terem uma ideia sobre como o pensamento desses caras foram importantíssimos, principalmente para moldar, né, tanto a Idade Moderna como a Idade Contemporânea também, principalmente em concepção de Estado, concepção de organização da sociedade, principalmente sociedades ocidentais. O Diderot, que ele é o Denis Diderot, que ele vai ser importante principalmente pela criação da enciclopédia, que eu falei para vocês, certo? E o Adam Smith, que é conhecido como pai do liberalismo, essa ideia aí sobre a livre concorrência entre os mercados. Ó, Adam Smith é considerado um dos principais teóricos do movimento. Filósofo e economista escocês, recebe o título de pai da economia moderna. Então, essa ideia capitalista que a gente tem hoje em dia, a gente vive num neoliberalismo, mas o liberalismo mesmo vai se dar ali a partir do Adam Smith. Aqui, ó, Adam Smith afirmava que somente com o fim dos monopólios e da política mercantilista o Estado iria prosperar de fato, porque, lembre-se, a economia mercantilista, do mercantilismo, que era a forma de economia antes do liberalismo, o Estado ele intervia, não é à toa que a gente vai ver muitos reinos, muitos reis financiando, por exemplo, as grandes navegações e a exploração de outros das terras aqui da América, né? Tanto a América do Norte como a América do Sul, América Central, tanto pelos espanhóis, tanto pelos portugueses, quanto pelos ingleses. Então, por isso que ele vai ser crítico desse monopólio da política mercantilista, tá? Isso porque a riqueza das nações advinha do esforço individual, que, por sua vez, é o que fomenta o crescimento econômico e inovação tecnológica. Tá, gente? Aqui, ó, principais obras. A Riqueza das Nações é o nome da sua principal obra, desse pensador, enquanto a Teoria dos Sentimentos Morais é o nome do seu principal tratado. Beleza, gente? Deu para entender? Sim. É importante vocês pegarem a ideia de cada um desses pensadores aí, porque a gente vê influência desses pensamentos até hoje na nossa sociedade, né? Por exemplo, o do Adam Smith, do liberalismo. Vai ser a base do capitalismo moderno, né? Dessa forma de capitalista moderno que a gente tem de consumo. Então, é importante, né? Esse livre mercado, a não intervenção do Estado na economia. Então, é importante aí a gente ver as ideias desses caras, porque é a base, principalmente para a nossa sociedade, né? A nossa sociedade ocidental aqui, na qual a gente vive. Tranquilo? Sim. Deu para entender iluminismo? Eu tentei, assim, eu tentei trabalhar o máximo possível, acho que deu umas 2 ou 3 aulas sobre iluminismo, para que vocês consigam entender bem esse conceito, né, iluminista, porque o iluminismo foi um movimento muito importante e que
tem resquícios e tem influências, reflexos na gente até hoje, na nossa sociedade até hoje. Até na forma como a gente consome as coisas, né? A teoria iluminista, ela influencia a gente. A própria forma de governo que a gente tem, né, com a instituição dos três poderes lá, com a ideia do Montesquieu. Então, a liberdade de expressão, que nós ainda temos hoje em dia. Vai ter um período aqui no Brasil que, alguns períodos no Brasil que a liberdade de expressão não vai se dar totalmente, principalmente a partir ali da ditadura militar. Mas, hoje em dia, ainda bem, temos a liberdade de expressão aí. E são ideias que parece que sempre teve, a gente sempre teve como ser humano, mas que, por exemplo, naquela época não era uma realidade, tornou-se realidade a partir do pensamento desses filósofos e a partir desse movimento, que foi o movimento iluminista. Beleza? Deu para entender? Sim. Sim? Então, beleza, ó. Bom, então essa foi a aula de hoje, ela foi mais rápida, não foi tão corrida como foi as outras, né, que deu muito mais tempo. Mas foi mais para tirar dúvidas de vocês mesmo. Acho que ninguém teve muitas dúvidas aqui, mas qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem a qualquer momento, que eu vou tentar responder assim que possível. E os próximos conteúdos eu vou mandar na segunda-feira, tá, para vocês. Não sei se vocês viram lá o cronograma de atividades. Agora a gente tem um cronograma certinho para todas as atividades na semana, que devem ser enviadas para vocês. O de história é de segunda-feira, então por isso que eu mandei ontem para vocês, de novo. Então, na próxima segunda, a gente vai ter o próximo conteúdo, junto com. Provavelmente na próxima terça-feira à tarde também eu vou marcar a nossa próxima aula, beleza? Mas aí eu confirmo com vocês até segunda-feira que vem. Mas vai ser na terça-feira às 3h30 também, tá? Tá bom. Tranquilo? Ô, professor, mandei mensagem pra você, tipo, mandei uma foto lá do print lá. Tá, eu vou dar uma olhada lá. Tá bom? É, que é de um negócio lá, de um site roxo. De um site roxo? É, o negócio que você mostrou, da avaliação de prova. Ah, avaliação, aquilo lá é só se você se você acertou ou não as perguntas. Bom, Que é a ver pontuação, não é? eu tirei um print. Quando você mandou? Hã? Quando você mandou? Eu mandei ontem. Ontem, deixa eu ver aqui rapidinho. É porque tem muita mensagem. Ah, tá. Cadê? Ontem. Certo. Que você. Beleza. Achei aqui. Uhum. Essa aqui é o total de pontos que eu até mostrei na aula de hoje. É o total de pontos e para você ver qual que você acertou, qual que você errou. Beleza? Em questão de nota, gente, para quem está participando, pode ficar tranquilo, tá? Não tem atividade mais para a gente praticar, tá? Praticar os nossos conhecimentos que a gente está aprendendo ou não, tá? Aí a gente vê o que a gente pegou, o que a gente não pegou, o que a gente precisa revisar, o que a gente não precisa. Certo? A atividade serve para isso, para a gente treinar, para a gente exercitar nossa mente. Exercitar aquilo que a gente está aprendendo. Tá? Belezinha? Beleza. Beleza. Sim. Aí na segunda que vem eu mando para vocês a próxima coisa. E quarta-feira tem aula no Centro de Mídias, aí vocês assistem lá, tá? E para quem não fez as atividades lá do Centro de Mídias, é bom fazer. Não só de história, mas das outras matérias também, tá? Dá uma atenção lá nas atividades do Centro de Mídias, que é importante também,
Nem vocês ganha realizarem. nota quem faz atividade no centro de mídias? Comigo sim, ganha nota a mais. Eu dou nota a mais, sim, eu conto também. Dá pra Como. você, professor? Então, eu posso falar por mim, com os outros professores eu não sei, tá? Mas eu dou nota a mais, sim. Eu conto quem tá fazendo. Eu tenho os dados de quem faz e quem não faz as atividades no centro de mídias. As atividades vão todas pra você? Eu não consigo ver as respostas, mas eu sei quem faz a atividade. Dá pra ver quem faz. Oxi, que estranho. Os professores conseguem ver quem faz as atividades do centro de mídia dos Não, mas alunos. tipo, não mostrar o resultado. É, no centro de mídias, não, pelo menos pra mim, eu não consigo ver. Por isso que eu mando atividade pelo Forms, sabe? Pra eu conseguir identificar se vocês estão pegando a matéria ou não. Se vocês estão conseguindo aprender ou não, né? Por isso que eu fiz a revisão hoje da atividade, a correção da atividade com vocês, né? É que a professora lá no centro de mídias mostra lá uma aula meio que em base do que você mostra. Tá na mesma linha, né? Uhum. Sim. A Mas diferença é é que as isso. aulas de lá é horrível. Não ensina Também nada. acho. Não Não dá ensina pra você nada. responder. No chat é mó zoado. Uhum. Não curti Os É, muito, professores lá não. não ensinam direito também. Não tira pois nossas é. dúvidas, não. Pois é. É porque, assim, o Centro de Mídias é um aplicativo, né, ele tá em desenvolvimento ainda, ele não está plenamente desenvolvido. Então, ele vai ter alguns probleminhas mesmo. Mas Uhum. espero que ele melhore com o tempo, né? Eu acho que ele está É, espero melhorando. também. Ele está melhorando, até o ano passado era horrível o Centro de Mídias, né? Hoje em dia já deu uma melhoradinha, muito boa. Não do jeito que a gente precisa e quer, mas eu acho que acredito que ele vai melhorar muito ainda, tá? É, Mas continuem fazendo as atividades dos professores do grupo, tá? Participem do mesmo jeito que vocês estão participando aqui agora. Eu fico muito agradecido que vocês participem da aula, sabe? É muito gratificante, é importante também para mim, para todos os professores. Para vocês também, sabe? É importante muito e eu queria agradecer. Eu sempre agradeço, mas eu queria agradecer de novo. Toda aula eu vou agradecer vocês por terem esse comprometimento com o estudo. É muito importante e ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo. E é isso, gente. A aula foi essa, tá? Nossa, eu ainda estou projetando a tela? Tô, né? Eu tava com a conversa aberta. Não, eu não tô projetando tela não ainda. Acho que eu já tirei. Ah, ainda bem. Que eu tava com as conversas abertas do WhatsApp aqui. Mas tudo bem. Enfim. Mas foi isso, tá, gente? Eu ainda vou. Eu não mandei os links ainda do YouTube, porque eu não mandei os vídeos, as aulas gravadas pro YouTube ainda, mas eu vou mandar. É porque eu tenho que organizar certinho as playlists de qual sala que é de qual sala, né? Mas até sexta-feira eu mando para vocês, tá? Os links de todas as aulas que foram gravadas, que eu consegui gravar, tá? Tá bom. E foi isso. beleza. Aí, até segunda-feira, que na segunda-feira eu mando as atividades, conteúdo, na verdade, para vocês. E a orientação. E provavelmente na próxima segunda a gente vai ter aula de novo. Quer dizer, segunda não, na próxima terça às 3h30. Tá? Tá Terça-feira, bom. beleza. Vocês gostaram desse horário? Melhor, né? Do que 1 hora. Eu Eu prefiro acabei mais chegando cedo. atrasado sem querer. Porque eu Vocês tava. preferem mais cedo? Na É, minha pode opinião, ser. sim. 1 hora, né? Sim. Tá bom. 1 da tarde Eu eu vou ver. almoço. É porque 1 hora tem muita gente que almoça, né? Então por isso que eu tava pensando. Eu pensei É, em marcar eu três e almoço meia. depois do centro de mídias, que o centro de mídias acaba meio-dia, né?
Daí, Uhum. daí também teve uma hora que acabou 12h30, o centro de mídias. Por isso que eu vou tentar deixar mais ou menos por esse horário por conta disso. Beleza? Beleza. Mas qualquer coisa, se qualquer informe, qualquer coisa, eu mando lá no grupo do WhatsApp. Beleza? Uhum. Beleza. É isso, gente. Até a próxima aula. Muito obrigado. Não. Obrigada de Qualquer coisa boa. me manda um salve lá no WhatsApp que eu vou tentar responder, tá? Tá. É isso. Boa tarde a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Gabriel.